Olá, pessoal, boa noite. Tudo bem aí com vocês? Vamos lá, então. Vocês estão vendo o slide? Sim. Ok. Bom, então, na última aula nós falamos sobre recrutamento e hoje nós vamos falar sobre seleção. Aqui são dois processos que são praticamente feitos juntos, né? Primeiro é o recrutamento, depois é a seleção, mas eles são feitos sempre juntos ou muito próximos um do outro. Então, a seleção é o processo que vem logo após o processo de recrutamento. Então, o processo de recrutamento é aquele processo onde a empresa percebe a necessidade de contratar funcionários, seja por vacância de um cargo, né, ou por vários motivos, né? Então, o contexto das pessoas dentro das organizações é sempre dinâmico. Então, as pessoas entram e saem das organizações, e aí vão criando vacâncias, né? Os cargos vão ficando vagos. Os cargos sempre se mantêm e as pessoas, os funcionários, eles se movimentam. Então, o funcionário, ele pode pedir demissão e sair da empresa e o cargo dele fica vago. Ele pode ser transferido na mesma empresa, né, para uma outra, um outro local, uma filial ou alguma outra coisa assim que a empresa tenha, e aí o cargo dele fica vago. Ele pode se aposentar, ele pode falecer, uma série de situações, e aí o cargo fica vago. Então a empresa precisa repor essa vacância, e aí então ela começa o processo de recrutamento. Ou então acontece também quando as empresas expandem, né? A empresa ela já tem os seus cargos formados, mas ela entra em fase de crescimento e ela aumenta a sua atuação, né, na produção, no mercado e tal. E aí ela cria novos cargos, novas funções, e aí para esses novos cargos, devido ao crescimento, à expansão das atividades da empresa, ela então busca novos funcionários. Então, em qualquer uma dessas duas situações, quando surge essa vacância, né, o cargo vago, a empresa dispara o processo de recrutamento. E aí nós vimos que no processo de recrutamento, a empresa comunica para o mercado, né, quando é um processo externo, ou então internamente, né, para toda a organização, que ela tem essa necessidade, que ela tem essa vaga. E aí o processo de recrutamento visa captar as pessoas para virem e ocupar esses cargos, que as pessoas tenham o desejo de ocupar aqueles cargos, né? Então, o processo de recrutamento sempre é feito por comunicação, né, com o mercado, então pode ser por meios tradicionais, como cartazes, divulgação em rádio, essas coisas, ou por meio de rede social, internet, agências de emprego, agências virtuais de emprego, agências públicas, né, como balcão de emprego, essas coisas, ou sites, né, de agências de emprego que fazem essa busca, essa captação das pessoas. Bom, depois que eu fiz o recrutamento, eu divulguei para o mercado a minha necessidade de contratação, né, uma pessoa para determinado cargo,
E aí, no processo de recrutamento, eu vou dar todos aqueles detalhes, né? Então, qual que é o perfil do cargo, o perfil da pessoa que eu preciso, formação acadêmica, idade, outros requisitos, né? De acordo com a função, e o que a empresa oferece, né? Que tipo de remuneração, como que é o ambiente de trabalho, benefícios, enfim. Depois que fez todo esse contexto do recrutamento, então as empresas começam a receber as pretensões, né? Os candidatos que estão com o desejo de participar desse processo. E essa veiculação se dá através do envio de currículo, né? É o jeito mais comum, mais tradicional. Então, o candidato pode enviar o currículo dele diretamente para a empresa ou pelos meios que a empresa buscou de fazer o recrutamento, né? Ou por agências, enfim, tá? E aí a ligação acontece pelo envio do currículo. E aí a empresa recebe, então, esses currículos desses candidatos, e aí ela precisa, então, escolher entre esses candidatos que demonstraram o interesse pela vaga, ela precisa escolher uma pessoa, né, um deles, ou várias pessoas, se forem vários cargos, para ocupar aquelas vagas. Tá? Parece simples, eu falando assim, parece que é muito simples o contexto, mas é bem complexo, porque é muito difícil fazer essa ligação, né, da pessoa com o cargo, porque nem a pessoa nem a empresa se conhecem, né, e não sabem o perfil se é adequado ou não. Então, o processo de seleção é exatamente para isso, para que a empresa possa escolher o candidato que seja o mais adequado possível para ocupar aquele cargo que está sendo disponibilizado, tá? E esse não é um processo simples, pelo contrário, é um processo bem complexo, bem difícil de ser feito e que, na maioria das vezes, não é feito direito, não dá os resultados esperados, né? As empresas têm problemas, muitas vezes, depois de várias etapas de seleção, e depois do candidato escolhido, esse candidato não assume a vaga, ou então ele assume a vaga e depois, ao estar trabalhando no período de experiência, ele percebe que não é aquilo que ele pensava, ele abandona, ou vice-versa, a empresa percebe que a pessoa que foi escolhida não é adequada, e aí rescinde o contrato dessa pessoa, e aí a empresa começa tudo de novo, o processo de recrutamento, para conseguir encontrar essa pessoa que seja adequada para ocupar esse cargo. Então, é um processo bem delicado, que é bem oneroso, e as empresas estão cada vez mais criteriosas no processo de seleção para não correr esses riscos de, depois que o empregado foi contratado, não ter o sucesso que espera na ocupação daquele cargo. Tá? Então, a seleção é exatamente isso. Ela começa com o recebimento dos currículos de todos os candidatos para aquela vaga, e aí é o processo de análise para a escolha de qual candidato que vai ocupar a vaga. Então, é essa comparação, isso que eu falei, né? O grande dilema é a comparação entre o que a empresa precisa e o que o candidato oferece. Tá? Então, a empresa tem uma série de critérios, né, relacionados a esse cargo. Então, como que é o cargo, quais são as suas especificidades, né, o que tem que desenvolver, o que é esperado, tal, e as características desses candidatos. O que os candidatos oferecem, qual é ou como é o perfil desses candidatos, né? Tanto em termos de formação, de escolaridade, de experiência, quanto também em termos de comportamento, caráter,
enfim, todos esses aspectos emocionais, psicológicos que o candidato oferece. Então, o grande dilema do processo de seleção é exatamente unir esses dois fatores. Os critérios que a empresa busca e precisa e o candidato que tenha um perfil que se aproxime ou que seja muito perto, né, parecido com o que a empresa busca. Então, o processo de seleção ele pode ser de três maneiras. Ele pode ser uma situação onde tenha um candidato para uma vaga, então é um critério mais simples, né? Não tem muita dificuldade para se fazer a escolha, né? Já tem o candidato pré-determinado e a vaga que já existe. Então, praticamente o processo de seleção já é concluído nesse modelo. O segundo processo, que é o mais comum, né? Eu tenho uma vaga e vários candidatos. Então, o processo de seleção vai escolher entre esses candidatos qual que tem o perfil mais adequado para essa vaga, né? Então, é uma oferta de vagas menor do que a quantidade de candidatos que se candidatam a essa vaga. E o modelo onde são vários processos seletivos ao mesmo tempo, né? Então, são vários candidatos para várias vagas. Pode acontecer, então, processo de seleção das três maneiras. O mais comum é ser uma vaga e vários candidatos. Então, as empresas possuem essas especificidades, né, para fazer o processo de seleção. Então, elas têm toda uma série de informações, né, análise do cargo, o perfil do cargo, descrição do cargo, essa situação toda, alguns incidentes críticos que aconteceram, requisições dos empregados que ocorreram, análises desse cargo no mercado, né, em outras empresas que podem ser coligadas ou podem ser concorrentes, e possibilidades de realização desse trabalho, né, hipóteses que podem acontecer e competências individuais que são requeridas. Então, com todas essas informações que a empresa tem no seu histórico, no seu banco, ela traça, então, os requisitos mínimos para aquela vaga. E aí, ela vai fazer o processo de seleção baseado nessa ficha, baseado nesses requisitos, né? E vai fazer o processo de seleção de cada candidato que enviou o currículo e que espera participar daquele processo. Então, a empresa vai analisar esses candidatos e vai comparar com essa ficha, com esses critérios requeridos mínimos que ela precisa para escolher o candidato. Como isso é um processo muito difícil de ser feito, as empresas adotam várias técnicas, né? E cada vez mais as técnicas são aprimoradas e surgem novas técnicas também. As principais técnicas são a entrevista, que é a mais comum, a mais tradicional, provas, né, provas escritas, provas de conhecimento, provas de capacidade, testes psicológicos, né, ou psicotécnicos, testes de personalidade, muito comum hoje esses testes de personalidade, né, para que a empresa possa analisar o comportamento dos candidatos, né, possíveis desvios de personalidade que a pessoa tem e simulações. Em algumas carreiras, alguns cargos, é possível fazer simulações do cargo, né, das atividades que o funcionário vai desempenhar, e aí consegue-se verificar a adaptabilidade desse candidato a essas funções do cargo. Então, essa colheita de informações, né, é a descrição inicial que a empresa tem sobre o seu cargo, são todas as informações que ela tem, são aspectos intrínsecos, né, o próprio conteúdo do cargo, e muitas vezes já fica na ficha do cargo, né, na descrição do cargo, e também fatores extrínsecos, que são aqueles fatores relacionados ao ocupante do cargo. E aí, baseado nesses dois aspectos, né, a empresa vai, então, fazer o seu processo de seleção. Então, aqui tem um exemplo dessa colheita de informações.
para um cargo de vendedor. Então, quais são as características que a empresa deseja que essa pessoa tenha para ocupar esse cargo e quais são características que são indesejáveis, né? Características que a pessoa não pode ter ou que tem que ter o controle a respeito disso. Então, para um vendedor de balcão, afabilidade no trato com pessoas, facilidade no relacionamento, resistência à frustração, boa memória, concentração, etc. Então, são algumas características que são desejáveis para esse cargo. E o que não é desejável, né? Introversão, impaciência, irritabilidade, dificuldade de expressão, dispersão mental, dificuldade para lidar com números, etc. Então, baseado no histórico, nas informações armazenadas a respeito de cada carga, as empresas traçam esse perfil com as características que são aceitáveis e que são indesejáveis para poder fazer o processo de seleção. Isso é antes, né? Isso tudo é antes de começar o processo. Eu falei. Bom, então a entrevista é o processo mais comum, mais tradicional que é feito, né? O mais simples, digamos. É a técnica que é mais utilizada. Ela tem um problema porque ela é muito subjetiva, né? Ela não tem um critério objetivo de analisar os resultados. Fica baseado na percepção que o entrevistador tem do entrevistado. Então, é uma técnica muito subjetiva. Cada entrevistador vai ter uma forma de interpretação dos resultados. É um processo de comunicação. Então, a entrevista é uma comunicação, né, entre duas pessoas, e aí pode sofrer algum tipo de ruído, algum tipo de interferência. Então, essa comunicação pode não ser muito bem feita, e aí pode atrapalhar o processo de seleção. A entrevista exige que os entrevistadores tenham treinamento sobre a entrevista. Não é simples fazer uma entrevista para buscar informações de seleção, né? Não é qualquer pessoa que pode fazer isso, tem que haver um treinamento prévio, tem que haver uma capacitação, uma experiência desses entrevistadores para que consigam operar, né, e filtrar as informações para poder dar o resultado mais coerente possível que a empresa espera. E essa entrevista ela tem várias etapas, né? Então precisa ter uma preparação, precisa ter um ambiente adequado, a forma de fazer a entrevista, né? Como que ela vai acontecer, o encerramento, a avaliação do candidato. Então, alguns aspectos, né? O primeiro deles é a postura do entrevistador. Né? Isso é um dos fatores mais importantes e que pode realmente atrapalhar o processo de seleção se o entrevistador não for devidamente preparado e ele não conseguir fazer uma entrevista eficaz, porque ele pode interferir nos resultados, né, com a postura dele. Ele pode, em alguns momentos, inibir a pessoa que está sendo entrevistada, ou então ela pode forçar, né, a pessoa a adotar uma outra postura, então ela pode disfarçar os resultados. Então, o entrevistador ele precisa identificar quais são os objetivos dessa entrevista, ele tem que estar preparado para entender, né? Ele precisa entender, precisa estar preparado de que a entrevista tem o objetivo de selecionar um candidato para um cargo e o candidato que seja que tenha o perfil mais próximo das exigências daquele cargo. Então, ele tem que arrancar, né, desse entrevistado as informações para que ele consiga fazer essa análise, de verificar qual candidato é o mais adequado, qual possui o perfil mais próximo do que daquele perfil que a empresa está determinando que ela busca, né, que ela está esperando encontrar. Ele tem que ter uma postura de criar um bom clima na entrevista. Na entrevista não pode ser um negócio frio, rigoroso, rígido, duro, compacto, né? Geralmente o processo de entrevista acaba tendo essa característica, né?
Então, o entrevistador ele é o responsável por deixar um clima mais agradável, um clima mais tranquilo, para que a entrevista possa acontecer de uma forma bem natural. O entrevistador precisa conduzir essa entrevista, então, para alcançar esses objetivos, né? Ele precisa entender a postura do entrevistado, precisa saber e verificar as informações que esse entrevistado está relatando e como isso entra dentro daquele objetivo que ele tem de poder selecionar um candidato. Além disso, ele precisa analisar o aspecto formal e comportamental desse candidato, né? Então, precisa entender o perfil, o comportamento e os aspectos que envolvem toda essa dinâmica durante a entrevista. Então, existem várias formas de se fazer entrevista, né? Tem entrevistas que são mais diretas, tem entrevistas que são mais elaboradas. Então, aqui tem dois exemplos. Entrevistas que são tradicionais, são mais simples, né? São perguntas diretas, num esquema de pergunta e resposta mesmo, né? De bate-bola. E também uma forma de entrevista que é mais elaborada, uma entrevista mais comportamental, aonde não se faz assim essa indagação direta, né, num esquema de bate-pronto, mas sim que o candidato exponha as suas ideias, né, que ele vá falando e vai descrevendo a situação que está sendo questionada. Então, por exemplo, na entrevista tradicional, quais são os seus objetivos para esse cargo? Quais suas realizações? Do que você mais gostou nas suas experiências? E por diante. Quais seus pontos fortes e fracos, etc. Na entrevista comportamental, então, descreva-me uma situação, fale-me de uma experiência profissional em que você fez isso, isso e isso. Fale de uma situação que você teve que lidar com um cliente difícil, etc. Bom, então, algumas dicas, né, para quem vai fazer uma entrevista, para o entrevistador, né? Então, primeiro, ele precisa estar preparado para a entrevista, não pode simplesmente chegar e já querer ir perguntando tudo, né? Então, precisa se preparar para essa entrevista. Ele precisa realmente conhecer quem são os candidatos antes de participar do processo de entrevista, né? Fazer uma análise do currículo vitae dos candidatos que estão participando do processo seletivo e tentar extrair o máximo de informações que o candidato já entregou no seu currículo. É um grande erro que as empresas fazem é fazer a entrevista repetindo informações que já estão no currículo, né? Então, o currículo é a primeira fonte de informações que a empresa tem sobre o candidato. E as empresas parecem que ignoram esse currículo, né? Porque começam a fazer a entrevista repetindo as informações que já estão no currículo. É até contraproducente um negócio desse, né? Se já tem o currículo, já foi entregue as informações, por que eu vou ficar perguntando a experiência do candidato, a formação dele, etc. Isso está tudo no currículo, né? Então, é uma falta de preparo mesmo do entrevistador não conhecer o candidato antes do processo de entrevista, né? Então, ele precisa se preparar, ele precisa receber os currículos, ler esses currículos, estudar, interpretar aquelas informações que já estão ali e usar esse currículo vitae como uma ferramenta para poder fazer o processo de entrevista e não ficar só repetindo perguntas que já estão ali relacionadas com o currículo, né? Eu não preciso ficar perguntando qual é a experiência do candidato, quantos anos que ele trabalhou no emprego anterior, qual é a escolaridade, se ele fala inglês ou não. Isso está tudo no currículo dele. Então, é uma forma arcaica de fazer entrevista, né? Isso eu já tem que saber, o entrevistador já tem que saber isso de cabeça. Um outro aspecto, né, deixar o ambiente mais agradável, né, quebrar o gelo, então deixar o candidato mais à vontade, não assumir mais como é tradicionalmente feito, né, essa postura de um ambiente de medo, de um ambiente tenso.
pesado, né? A entrevista tem que ser mais natural possível, porque o entrevistado ele pode se sentir forçado, né? Pressionado a dizer algo ou a não dizer algo. Então, o ambiente tem que ser o mais natural possível. Então, o entrevistador precisa ter essa noção de deixar o ambiente agradável, né? De quebrar o gelo. Ele precisa realmente entender, né, o avaliador, que é um processo de avaliação, que a entrevista é um processo, um integrante do processo de seleção, e esse momento tem que ser agradável, tá? E também, além dos candidatos, os avaliadores também são avaliados, né? Então, se lá no final do processo seletivo o resultado não é agradável para a empresa, se ela não consegue encontrar um candidato ou não consegue encontrar um candidato adequado, pode ser que a falha aconteça na entrevista, seja culpa do entrevistador que não estava adequadamente preparado ou alguma coisa assim, né? Então, essa avaliação ela é de mão dupla. Agendamento, né, é uma coisa básica, então não ter atraso, sempre na hora marcada. Não julgar, né, não ter o efeito do julgamento prévio, né? Então, o entrevistador tem o problema, né, se ele for pouco experiente, de pela aparência ou pela forma que o candidato se expõe, de ficar impressionado e aí ele causa uma avaliação que pode ser distorcida, né? Então, tem que manter a neutralidade e buscar coletar as informações que precisam de uma forma coerente do processo como um todo, né? E também o entrevistador precisa ficar atento na linguagem corporal do candidato, né? Se o candidato gesticula, se usa as mãos, se usa o rosto, se ele está impaciente, está agitado, está calmo, né? Então, essa linguagem corporal também é importante e pode trazer informações sobre a personalidade desse candidato, que pode ser importante na avaliação do processo de seleção. Algumas perguntas que são chaves, né? Então, sobre a experiência profissional, ela não precisa repetir o que está no currículo, né? Informações que não estão lá no currículo. Por exemplo, se o candidato ele ainda está trabalhando, né? Então, conte-me sobre o seu trabalho. Se ele já saiu do emprego, por que que ele saiu do emprego, como é que era o trabalho na outra empresa. Mas ele não sendo redundante, né? Não repetindo perguntas que já estão colocadas lá no currículo. Pode até acontecer de perguntar novamente alguns aspectos como forma de confirmação, né? Mas sempre muito pincelado e muito mais superficial mesmo. Algumas perguntas que são importantes, né, sobre o futuro, por exemplo. Então, se você for escolhido, o que você acha que vai agregar na função? Quais são seus planos profissionais de longo prazo? Por que que nós devemos escolher você? Né? Então, perguntas que façam o candidato pensar e raciocinar e expor sobre o futuro são perguntas importantes, né, que estão relacionadas ao cargo no momento futuro, com o alcance de objetivos futuros, de longo prazo principalmente. Então, esse tipo de análise também é importante fazer. Sobre o comportamento, né, apesar de ter empresas que fazem testes também, né, a maioria das empresas fazem testes também, mas é bom fazer perguntas, colocar isso na entrevista, buscando entender e interpretar o comportamento do candidato, né? Então, se prefere trabalhar em equipe ou sozinho, o que que acha que é um desafio, o que que mais incomoda no trabalho, como que é a relação sua, né, candidato, com outras pessoas, com outros departamentos, com outras empresas, né? E por que que está achando essa oportunidade atraente? Bom, além da entrevista, as empresas também podem aplicar provas ou testes, né? Então, são provas escritas, que têm alguns objetivos, né? Pode ser testar conhecimentos teóricos ou conhecimentos práticos. São provas comuns, né?
podem ser orais, escritas, ou podem ser práticas, podem ser provas gerais ou podem ser provas específicas, e podem ser provas tradicionais ou objetivas. Então, a forma das provas é bem conhecida, todo mundo conhece, sabe? A empresa aí não é um padrão usar provas. As provas são muito pouco utilizadas porque não são muitos os cargos que exigem prova, né? Mais é na entrevista. Mas pode acontecer de terem cargos que exigem conhecimentos técnicos, conhecimentos gerais, conhecimentos específicos, ou então práticas, né? Práticas de realização. E aí, então, as empresas fazem essas provas que vão mensurar, além das informações que foram coletadas na entrevista, também nessas provas mostram o nível de conhecimento ou de capacidade desses candidatos. Então, as provas podem ser tradicional, né, são perguntas abertas, ou podem ser objetivas, né, na forma de teste. Bom, e aí, algumas situações de por que os processos seletivos não dão muito certo, né? Por que acontecem rejeições dos candidatos, algumas explicações, né? Então, basicamente, o que mais acontece é a qualificação do candidato não é adequada, né? É baixa em relação ao cargo que era disponibilizado. Então, a pessoa não tem a formação adequada, não tem a qualificação adequada para aquela vaga de emprego. Quando ela tem qualificações, geralmente ela não tem habilidades, né, ou conhecimentos. Quando se realizam provas ou testes, né, os resultados são baixos ou são bem pequenos, né? O comportamento durante a entrevista não é o adequado, né, é o desaconselhado. No final, o exame médico pode também mostrar alguma inabilidade física para o trabalho, e aí depois se consegue, né, então, superar todas essas etapas, pode, no montante geral, a empresa analisar e perceber que o candidato ele não tem um potencial geral de todos os aspectos que seja coerente com aquele cargo, né? Então, de forma geral, ele acaba sendo rejeitado. Bom, uma outra forma são os testes psicológicos. Então, são testes para medir aptidões e aspectos psicológicos, né? Baseiam-se nas diferenças das pessoas, são diferenças físicas, intelectuais, de personalidade. E esses testes, eles focam na inteligência emocional, né? Como que a pessoa se ajusta o seu comportamento com as ações que são exigidas na empresa, né? Então, o trabalho em equipe, o trabalho sozinho, a resistência à pressão, como que a pessoa se comporta em situações de forte pressão ou de média pressão, como que a pessoa se comporta em relação a metas, a produtividade, a elevação de produtividade, etc. Então, esses testes visam medir o comportamento normal das pessoas e o comportamento quando as condições não são normais, né? Ou de estresse, ou de pressão, ou de condições mais fortes do ambiente de trabalho. Muitas vezes, esses testes conseguem determinar como a pessoa se comporta, né? Então, a empresa evita de estar contratando uma pessoa que pode ter muitas boas características para o cargo, mas que psicologicamente ela não consegue ter um bom comportamento, né? Ela não tem uma reação adequada para aquele comportamento daquele cargo. E por fim, também tem os testes de personalidade, que é onde a empresa consegue perceber alguns traços da personalidade das pessoas, né? Principalmente pelo caráter ou pelo temperamento. Então, são testes que, que são feitos por psicólogos, né? E que vão medir alguns traços que sejam marcantes nas pessoas
vinculado a caráter, a temperamento e a outros fatores da própria personalidade da pessoa. E também podem ser feitos testes de simulação, que são testes práticos, né, de realização de alguma atividade. Pode ser uma atividade relacionada ao cargo, né, uma atividade prática relacionada ao cargo. Então, faz uma simulação daquele cargo. Por exemplo, um cargo de motorista, né? Então, exige que o candidato opere um veículo por um determinado momento, e aí simula-se, então, que ele é um motorista. Ou então pode ser simulações de outros tipos de trabalho, de convivência em grupo, de trabalho em equipe, ou, enfim. A empresa adota algumas posturas para simular a atuação dessa pessoa durante o evento do cargo que ela está se candidatando, né? E aí percebe como que é o comportamento e como que é a reação desses candidatos nessa prática, nessa simulação do próprio dia a dia desse cargo. É isso. Gente, ficou claro? Tem alguma dúvida do processo de seleção? É bem sussa, né? Então, o processo de recrutamento e seleção eles são interligados, eles são relacionados, né, os dois juntos. O processo de recrutamento é apenas a identificação da necessidade da empresa, né, de quais cargos e quais perfis que ela precisa para ir para o mercado e contratar essas pessoas que vão preencher esses cargos. E o processo de seleção é escolher entre as pessoas que desejaram participar desse processo todo, que desejam trabalhar naquele cargo, e escolher aquele que é o mais adequado. Por ser uma tarefa muito difícil, então as empresas fazem várias formas, né? Entrevista, provas, testes, dinâmicas de grupo, trabalhos em equipe e os mais diversos para poder escolher o candidato que tenha o perfil mais próximo do esperado. Tá ok? Tranquilo? Podemos fazer prova disso? Tranquilo, professor. Mas prova não, professor. Já não. Já não, no final do mês, né? Eu passei para você data da prova? Tranquilo. Dia 1, né? Avaliação A2, dia 1/7. Ok? Não sei se eu tinha avisado vocês já da prova. Parece que eu não tô lembrada, não. Dia 1/7? Dia 1/7. E vai ser em horário de aula, professor? Sim, sim, horário de aula. Tá? Tá, Vai ser na quinta-feira que tem 2 aulas. tá. Vai cair recrutamento, seleção, né? Que eu terminei. Aí semana que vem não. Na aula de, na aula de quinta-feira agora eu já dou remuneração. Vai semana que vem. Acho que são esses dois assuntos. Talvez dê para dar treinamento também. Mas se não, fica só recrutamento e remuneração. Tá? É bem tranquilo, essa prova vai ser muito fácil. Bom, eu ia dar uma atividade, mas a gente tem só. Não tem mais nada, tem 2 minutos só. Então já era. Então na quarta, se der, né? Quarta é aula das 6h20, é ruim. Talvez então na quinta-feira a gente faça a atividade de seleção. Nós vamos fazer uma, uma simulação de entrevista, tá? Vocês vão formar grupos, aí um grupo vai entrevistar o outro grupo, como se fosse uma entrevista de emprego.
Talvez a gente faça na quinta-feira isso. Na outra semana é feriado, né? Na quinta. É aniversário de São João, né? Dia 24. É, dia 24. Bom, tudo bem. Bom, gente, então acabou o nosso tempo, já é 10 para as 9. Obrigado. Boa noite para vocês. Até quarta-feira, se Deus quiser. Boa noite, professora. Até.